O ciclomotor pode entrar em via de trânsito rápido ou rodovia. Entrar, não pode circular, transitar, né? Trânsito rápido ou rodovia são vias onde a velocidade desenvolvida é alta. E o ciclomotor só pode ir até 50 km por hora. É a famosa cinquentinha, né? Pois é, esse veículo não pode transitar como regra geral. Ele não pode circular em via de trânsito rápido em rodovia, justamente porque essas vias aqui, a velocidade é muito alta. É 80 ou mais. A menos que tenha acostamento. Aí, se a via de trânsito rápido ou rodovia tiver acostamento, o ciclomotor pode transitar pelo acostamento. Inclusive, são os únicos veículos motorizados que têm autorização para circular pelo acostamento, tá? Então, o que está dizendo aqui pode, e aqui está dizendo que não pode. Qual que é o macete que a gente aplica numa questão desse tipo? Ovelha negra. Está todo mundo dizendo que pode, só um dizendo que não. Quando você perceber isso numa questão, qualquer questão, tá? Todo mundo falando uma coisa e só uma falando outra coisa, a gente chama isso de ovelha negra. 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui, o nosso macete funcionou. O motociclista pode ultrapassar pelo acostamento? Ninguém pode ultrapassar pelo acostamento, ninguém. Então não é o motociclista, não, é ninguém. Acostamento não é o lugar de transitar, muito menos de ultrapassar. Então aqui está, sim, sim, sim e aqui não. Técnica da ovelha negra. Onde tem uma ovelha negra é 80% de chance desta ser a resposta. Então, não, é infração gravíssima e isso é muito perigoso. Está aí confirmada a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O motociclista vai virar à direita cruzando uma ciclofaixa. Muito bem, tem aqui uma rua. Esse motociclista quer virar à direita. Vamos lá, ele quer virar à direita aqui. Só que nesse trecho aqui, ó, tem uma ciclofaixa atravessando. E aí? Ele deve sinalizar que vai fazer a mudança de direção, reduzir e só cruzar a ciclofaixa quando não vier ciclista. Tá tudo certo, né? Só que aqui tem um só, e só é casca de banana. Onde tem casca de banana, nós já aprendemos que é 90% de chance da alternativa ser errada. Só que aqui está certo. Aqui está certo. E aqui está certo. Eu fiquei em dúvida. Será que aqui não caiu nos 10% que não funciona? Porque 90% das vezes aqui vai funcionar, 10% não. Então vou deixá-la aqui como em dúvida. É um certo cortado. Acelerar. Olha, 99% das vezes que aparecer acelerar, buzinar, ignorar, você já pode eliminar, tá? Cortar a ciclofaixa sem olhar. Eu entro atravessando, não vou nem olhar. Vier ciclista, o problema é dele. É claro que isso não faz sentido. Usar a ciclofaixa como faixa de espera. Beleza, eu paro em cima da ciclofaixa para esperar os outros carros passar, depois eu entro. Não, também não pode, está errado. Você não pode ficar sobre a ciclofaixa, que é uma área de circulação de bicicletas. Então, aquela lá em cima que ficou meio certa, que a gente estava em dúvida nela, acaba que ela que é a resposta confirmada para você. O motorista precisa invadir parcialmente a outra faixa para manter 1,5 metro do ciclista. O que fazer? Parece que a própria questão já disse, né? Imagina que a rua é muito estreita. Aí a regra diz que você tem que passar a pelo menos 1,5 metro do ciclista. E só que como a rua é muito estreita, você acaba tendo que ir lá na outra faixa. O que você tem que fazer? Já falou, tem que ir na outra faixa, né? Mas vamos ver lá. Subir no canteiro? Não. Se tem outra faixa de trânsito, obviamente, é que ali não tem um canteiro entre você e a faixa lateral, né? Então não faz sentido. Passar espremendo o ciclista? O que você acha? Não, né? Buzinar, 99% às vezes que aparecer. Buzinar, acelerar, ignorar, cortar, pode eliminar. Só ultrapassar quando houver espaço e visibilidade. Ok. Sinalizando, se não houver, aguarde. Quando houver espaço e visibilidade. Então, houver, quer dizer, tem espaço e tem visibilidade? Ok. Se não houver o que? Espaço e visibilidade? Então aguarde.
Então aqui diz ainda, sinalizando. Essa é a resposta. Só tem um problema, é que tem uma casca de banana e a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa estar errada. Só que 90% não é 100%. Então, uma hora ou outra, vai acabar que a casca de banana não vai ajudar a gente, né? Nesse caso aqui, você pode usar a técnica do elefantinho, a alternativa maior. 80% das vezes, ela é a resposta. Nesse caso, é a resposta. O que é ACC? Autorização para conduzir ciclomotor. Conduzir cinquentinha. Então, autorização para conduzir caminhão? Não. Autorização para conduzir ciclomotor? É um tipo de documento de habilitação, é verdade. Assim como a CNH e a PPD. Então, aqui não é. Essa aqui é a resposta. Autorização para comprar carro? Não é. Autorização para correr em pista? Também não é. B de bola, essa é a resposta. O que é uma estrada? Estrada. É avenida com semáforo? Não. Avenida com semáforo é uma via arterial. Não é essa. É uma via rural. Realmente, estrada é uma via rural que não tem pavimentação, não tem asfalto, não tem calçamento, ó, sem pavimentação. Então tá tudo certinho. E aqui ainda fala de terra ou cascalho, isso. Usada para áreas rurais. Ô, gente, se é via rural, tem que ser usado para áreas rurais, né? E a velocidade máxima pré-estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro para ela é de 60 km por hora. Aqui está tudo certinho. Aqui embaixo fala que é uma rua de bairro. Não, rua de bairro é chamada via local. Já vai aprendendo, tá? Vai anotando. Rodovia é uma via rural também, só que é uma via rural pavimentada, tem asfalto. Então não é nem rua de bairro nem rodovia. A via rural é a estrada, fechou aqui, B de bola. O que é uma rodovia? Falamos agora na alternativa anterior, né? Ou na questão anterior. É uma via rural pavimentada. Tem gente que acha que rodovia não é via rural. É sim. Via rural é aquela via que liga uma cidade a outra. E a rodovia liga. Só que tem via rural que é pavimentada. Elas são chamadas de rodovias. E tem vias rurais que não são pavimentadas. São de terra ou cascalho. Aí é estrada. Tá? Então, via rural pavimentada, e isso tem asfalto, tem concreto, exatamente, que liga cidades, ó, e até estados. Velocidades costumam ser entre 80 e 110, conforme a sinalização. Rua de bairro não é, calçada larga para pedestre, quer dizer que rodovia é calçada larga para pedestre? Nada a ver, né? Via rural de terra, não, isso aqui é a estrada. Letra A mesmo, está aí confirmado para você. Marcos está trafegando por uma área escolar quando vê algumas crianças próximas à calçada. O que é que o Marcos deve fazer? E aí tem gente que fica pensativo. Quem que é esse Marcos? Não interessa. Isso aqui é um personagem qualquer que eles inventaram, um condutor qualquer. Vamos entender assim, ó, um determinado motorista ou um motorista qualquer está dirigindo por uma área escolar quando vê algumas crianças próximas à calçada. O que é que esse motorista tem que fazer? Daria na mesma. Colocar o Marcos aqui só para dar sentido à historinha. Passar colado, para não perder tempo, eu vou passar colado nas crianças. Perigoso, não? Acelerar 99% das vezes que aparecer. Acelerar, buzinar, ignorar, cortar, pode eliminar, tá? Então já eliminei tanto buzinar quanto acelerar. Sobrou a letra C. Reduzir ainda mais a velocidade, ficar pronto para parar caso seja necessário. Tá aí, essa é a resposta. Durante uma parada rápida, Marcos estacionou sua motocicleta sobre a calçada. Essa atitude está correta? Aí veja bem, ó, sim, sim, sim e não. O que é que a gente identificou aqui? Ovelha negra. Quando tem ovelha negra, que é a única diferentona, é 80% de chance dessa ser a resposta. Vamos ler? Não, pois motocicletas não podem parar nem estacionar sobre calçadas. Exatamente, apesar de a gente ver os motociclistas fazendo isso regularmente, isso é errado, é infração de trânsito gravíssima, tá? Aí que fala, sim, desde que o motor esteja desligado. Não pode não, nem com o motor desligado. Sim, se ele não atrapalhar a passagem de pedestre. Não pode. Sim, mas apenas se for por menos de 5 minutos. Não pode, é letra A mesmo. Aí confirmada a resposta. O que um condutor deve fazer quando outro veículo tenta ultrapassá-lo na rodovia? Manter a velocidade constante e não mudar de faixa. Olha, o manter a velocidade, ok.
O não mudar de faixa vai depender da rodovia. Se for uma rodovia com várias faixas de trânsito no mesmo sentido e ele estiver na faixa da esquerda, ele tem que mudar para a faixa da direita. Só que aqui não falou que ele está na faixa da esquerda nem nada. Então essa aqui serve como resposta. Vamos ver se não tem nenhuma outra melhor do que essa. Mudar para a faixa da direita, se possível, para facilitar a ultrapassagem. Aí é que tá vendo? Ó? Se ele está na faixa da esquerda, ele tem que deslocar para a faixa da direita, deixando a esquerda livre. Viu? Então, mudar para a faixa da direita, ok. Para facilitar a ultrapassagem, também ok. Ó. E aí? Manter a velocidade constante e não mudar de faixa. E aqui ainda tem um problema. O manter a velocidade depende... não, aqui não tem problema, não é isso mesmo. Manter a velocidade e não mudar de faixa. Esse não mudar de faixa, cara, o condutor deve fazer quando o outro tenta ultrapassá-lo. Tanto a A quanto a B servem como resposta, tá? Reduzir velocidade e não mudar de faixa. Ele não é obrigado a reduzir a velocidade, ele só não pode aumentar. Acelerar ele não pode. Então ficou entre A e B. Toda vez que você ficar em dúvida entre duas alternativas, vai na maior, vai no elefantinho. 80% de chance da resposta ser o elefantinho. Bora ver se vai funcionar aqui? Aí, ó. Tá vendo? B de bola, questãozinha tenebrosa, com duas alternativas aí sendo corretas, porque a questão não foi muito específica, não explicou a situação, né? Então, a gente acaba tendo que ir no chute aqui mesmo e chutou no elefantinho, alternativa maior.